Vamos começar mais um dos nossos estudos no livro de Tiago. E hoje, no nosso segundo vídeo, a gente vai falar sobre os 3 passos do método indutivo. Só para vocês saberem, quem está no Instagram, eu estou fazendo a live também no YouTube, por isso que eu vou ficar olhando para o lado de cá. Eu vou querer mostrar algumas coisas para vocês. Eu vou tentar mostrar tanto aqui no Instagram quanto aqui no YouTube. E depois eu vou ver se eu consigo compartilhar no Stories do meu Instagram a imagem também. Então, só para vocês saberem em todos os lugares. O pessoal do Instagram, meu YouTube é youtube.com/francineveríssimo, tudo junto, sem acento. E o pessoal do YouTube, meu Instagram para depois ver o Stories com a imagem é Graça em Flor, tudo junto, sem esse dia. A gente tem também um grupo no Facebook, no qual a gente está comentando cada dia aqui do nosso estudo. Então, se vocês quiserem participar, o link para o grupo do Facebook está lá no nosso Instagram, na nossa bio do Instagram, tá bom? Então, vamos começar. Eu vou orar e a gente começa. Boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos todo mundo. E eu vou orar e a gente começa, tá bom? Senhor Deus, grande Pai, obrigada, Deus, por mais uma manhã em que nós podemos acalmar os nossos corações e vir até o Senhor através da Tua Palavra, focar na Tua Palavra, Deus, que como nós sabemos é a única coisa que nos transforma, especialmente nessa época de caos. Deus, eu quero te pedir em especial pelas pessoas que estão nesse momento trabalhando para ajudar quem tem sido afetado com o coronavírus. Eu te peço pelas enfermeiras, pelos enfermeiros, médicos e médicas. Eu te peço pelos cientistas tentando descobrir uma cura, descobrir uma vacina. E, Senhor, eu te peço que o Senhor mantenha protegidos aqueles que nós amamos, especialmente aqueles que são vulneráveis, aqueles com problemas respiratórios, aqueles que são idosos. Deus, proteja aqueles que nós amamos, ó Deus. E eu te suplico, Pai, que nessa época, que nós, como Tua igreja, possamos ser Tuas mãos e Teus pés, possamos ficar dentro de casa, sermos conscientes e pensar no próximo, mas possamos também encontrar maneiras que ainda dentro de casa nós possamos abençoar uns aos outros, nós possamos não nos esquecer daqueles que não têm o luxo de ficar em casa, que nós possamos orar para aqueles que têm que pegar ônibus, aqueles que têm que ir trabalhar. Deus proteja-os, Pai. Eu te peço que hoje o Senhor abra as nossas mentes para entendermos como usar esse método, um método falho criado por humanos falhos, mas que pode sim nos ajudar a entender melhor a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria enquanto eu tento ensinar essas pessoas isso. É o que eu te suplico no nome poderoso e perfeito de Cristo. Amém. Amém. Uma coisa que eu queria falar também, antes da gente começar, é que esse estudo não é só para mulheres. Ontem eu recebi uma mensagem falando que tinha alguns rapazes assistindo e eu fiquei falando mulheres, 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 e aí acabou que deu a entender que o estudo é só para mulheres, mas não é não, tá? O estudo é tanto para mulheres quanto para homens. Essa é a palavra de Deus. E eu creio que Ele pode falar com ambos, através dela e através de mim, apesar de mim. Ele pode falar também, tanto para homens quanto para mulheres, é o que eu creio, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai aprender os 3 passos do método indutivo. Por que eu quero ensinar isso para vocês? Porque eu quero que, além de a gente aprender juntos aqui o livro de Tiago, que vocês, a partir daqui, consigam aprender sozinhos como estudar a palavra de Deus. Sem precisar de pastor, sem precisar de um intermediário, porque Deus nos deu a palavra não para que nós sempre precisássemos de intermediários. Existe, é claro, um papel especial da pregação, um papel especial daqueles que são chamados à pregação, que são os nossos pastores. Mas, como cristãos, nós somos chamados a entender a palavra de Deus por nós mesmos e irmos até ela por nós mesmos. Esse método, chamado método indutivo de leitura bíblica, ele não é novo, é um método antigo, e muita gente estuda ele aqui nos Estados Unidos, e eu sei que existem algumas pessoas no Brasil que também estudam, especialmente a ABU, a Aliança Bíblica Universitária, eu creio que usa bastante o método indutivo. Se você quiser ir no nosso canal do YouTube, a gente tem 3 vídeos da minha amiga Jill, que é uma, de certa forma, especialista no método, e ela ensinou passo a passo certinho para vocês lá no nosso canal do YouTube. Mas hoje eu vou passar para vocês rapidamente. Então a gente ainda não vai pular direto para Tiago, a gente vai aprender hoje isso. E aí eu vou dar a lição de casa para vocês começarem a usar esse método com o livro de Tiago, e a partir de amanhã, meu objetivo é que a gente comece então aí a se aprofundar no livro de Tiago, tá bom? Bom, quais são os 3 passos desse método? A gente chama de observação, é o primeiro. O segundo é interpretação.
E o terceiro é a aplicação. Eu vou explicar cada um deles para vocês. Primeira observação, novamente lembrando que eu estou usando esse livro Mulheres da Palavra, e a Jane Wilkin usa esse método aqui nesse livro. E a editora Fiel tem traduzido, e novamente, só porque chama Mulheres da Palavra não quer dizer que seja só para mulheres. Tudo que ela diz aqui, absolutamente tudo, é válido para tanto homens quanto mulheres. Bom, observação é o primeiro passo. É quando a gente chega no texto bíblico e a gente vai observar o que ele está dizendo. A pergunta que a gente vai fazer na observação, no passo da observação é: o que o texto diz? O que é que está escrito? A Jen vai chamar esse passo não de observação, mas de compreensão, porque ela acredita que a gente não vai só observar, mas a gente vai tentar compreender o que está escrito. Vocês lembram quando a gente estava no colégio? Que a gente tinha que aprender compreensão de texto, interpretação de texto, né? Esse passo é onde a gente vai observar o que está no texto. Então, a gente vai perguntar para o texto o que ele diz, tá? Quais são os passos dentro da observação? Primeiro, se possível, a gente recomenda que você imprima o texto bíblico que você está estudando. Com Tiago não é tão difícil, porque, como eu disse, são apenas 5 capítulos. Mas se você não tiver como, você vai poder usar a sua Bíblia também. Eu vou mostrar para vocês que eu usei a minha própria Bíblia para fazer esse passo. Então, se você puder, se você não quiser rabiscar a sua Bíblia, aí você imprime o texto bíblico, tá bom? O segundo passo, então o primeiro passo, se vocês estiverem fazendo notas, dá para vocês pausarem o vídeo e ir anotando, tá? Não começou faz tempo não, faz pouco tempo que a gente começou. Então, depois que você imprimir, você vai ler esse texto repetidas vezes. A gente já fez isso, foi a tarefa de ontem, ler em voz alta e ler repetidas vezes. Se você está indo por capítulo, você lê o mesmo capítulo várias vezes. Se você está indo por um livro como um todo, você lê o livro como um todo várias vezes. O bom desse método é você separar por trechos, tá? Não tentar fazer ele de uma vez, um capítulo, num livro todo. Talvez por capítulo, se o capítulo for muito longo, divide o capítulo em partes. Bom, então você vai imprimir, se quiser, daí você vai ler repetidas vezes. Daí você vai fazer anotações. Essa é a parte crucial do passo de observação. As anotações, geralmente tem um código no método indutivo. O código pode ser o que você quiser. Você pode tanto usar canetas coloridas e ter um código por cor, ou você pode ter um código só por sinais, que é o que eu quero ensinar para vocês, porque, como eu falei, eu quero que seja sem frescura. Então, vamos supor que a gente não tem de jeito nenhum caneta colorida, lápis de cor, nada. Então, a gente vai usar um método só com símbolos. Eu vou mostrar para vocês. Estão perguntando se dá para fazer com qualquer livro da Bíblia. Dá para fazer com qualquer livro da Bíblia esse método, tá? Então primeiro eu vou mostrar aqui pra galera do YouTube o método que, as anotações que eu tô usando. Tá mostrando pra mim aqui em forma espelhada. Eu espero que pra vocês não esteja, mas tudo bem. Primeiro, pessoa. Toda vez que a gente encontrar uma pessoa no texto bíblico, a gente vai fazer um retângulo. Toda vez que a gente encontrar uma pessoa, a gente vai fazer um retângulo ao redor do nome. Então, toda vez que tiver Deus, Jesus, Paulo, Tiago, um povo, Filipenses, toda vez que for uma pessoa, a gente vai fazer um retângulo ao redor. Segundo, toda vez que tiver um tempo, uma questão de tempo, a gente vai circular. Vai fazer um círculo ao redor. Então, se a gente estiver falando assim, uma questão de tempo mesmo, por exemplo. Se eu estiver falando, pela manhã, ele se levantou. A hora 9, isso aconteceu. Ou no ano 10º do reinado de Joaquim. Enfim, a gente vai circular, tá bom? Então, retângulo para pessoa, círculo para tempo. Ok? Até aqui? Aí, a outra coisa que a gente vai fazer é lugar. Para lugar, eu escolhi sublinhar. Isso aqui tudo eu que escolhi, tá? Então, cada um pode fazer o seu próprio esquema. O importante é você saber qual que é o seu esquema, tá? Mas, pra gente começar, vamos começar todo mundo junto. Estão falando que tá espelhado mesmo. Depois eu vou postar a foto pra vocês lá nos stories, tá? Mas, pra pessoa, pra lugar, a gente vai sublinhar. Então, se tiver escrito em Laodiceia, a gente sublinha Laodiceia. Se tiver escrito em Jerusalém, a gente sublinha Jerusalém. Então, todos os lugares a gente vai sublinhar. Acho que vocês já sacaram que o importante é você ter um código para quando você olhar para o texto, você vai saber onde estão cada pessoa, onde estão os lugares, onde estão os tempos, essas coisas, tá? Na galera do YouTube,
não tá espelhado. Então, se vocês quiserem ir lá pro YouTube, fica mais fácil de ver. Quando tiver uma promessa, isso foi minha amiga Jill que inventou. Quando tiver uma promessa no texto, vocês vão fazer um anelzinho. Que é quando aqui nos Estados Unidos, quando a pessoa fica noiva, eles dão aquele anel com um diamante. Então é uma ideia da gente lembrar da questão de promessa. A gente faz uma promessa quando a gente fica noivo. Então, toda vez que tiver uma promessa no texto bíblico, a gente faz um anelzinho do lado. Uma promessa qualquer que seja. Aqui vocês vão ver que eu fiz uma aqui no Tiago, que foi ao lado de quando diz que a aprovação da nossa fé sempre produz perseverança. Para mim, eu entendo isso como uma promessa, que a aprovação da fé sempre vai produzir perseverança. Então, eu fiz um anelzinho do lado, tá bom? Para lembrar que é promessa. Ok. O próximo que eu fiz é o contraste. O contraste é isso aqui, ó. Eu fiz um risco, um X no meio e um risco, que o contraste é como se fosse versus, né? Tal coisa versus tal coisa. Então, eu faço um risco, um X e um risco. Vocês vão ver depois aqui, tem um contraste, eu vou mostrar pra vocês como que ele fica no papel. Contraste é um contraste de ideias. Por exemplo, aqui em Tiago eu coloquei tende por motivo de alegria o passardes por provações. Então, alegria contrasta com provações, porque são duas ideias bastante diferentes, contrastantes, mas que aqui ele vai dizer que são parecidas. Então, contraste você vai encontrar várias vezes na Bíblia, de duas ideias contrastando uma com a outra. É bom, importante a gente anotar elas, tá bom? Comando. Quando você encontrar um comando ou uma ordem, eu coloco um ponto de exclamação, que é tipo um comando, né? Então, quando tiver algum tipo de ordem, algum tipo de comando, eu coloco ponto de exclamação. A Bíblia é cheia de imperativos. Esse livro a gente viu ontem, de 108 versículos, mais de 50 são imperativos. Então, a gente vai ter bastante comando aqui no livro de Tiago. Quando a gente encontrar um atributo de Deus, eu acho o atributo de Deus é uma das coisas mais importantes da gente observar nos nossos estudos bíblicos. Porque a gente quer saber quem Deus é. É para isso que ele nos deu a palavra, para a gente descobrir mais sobre quem ele é. E tem muitos atributos dele que a gente pode descobrir a palavra. Tem muito de Deus que é misterioso, que a gente não vai descobrir até a eternidade, mas tem muito de Deus que ele se revelou na palavra. Então, os atributos de Deus, eu coloco uma espécie de fogo de artifício, sei lá. Então, eu faço isso ao redor da palavra. Então, por exemplo, a palavra se está falando que Deus é amoroso. Aí eu venho... Então, se está escrito que Deus é amoroso, eu venho aqui ao redor dessa palavra e eu faço tipo uns fogos de artifício, que é para me mostrar que aquele é um atributo de Deus. Tá bom? As lives ficam salvas no YouTube, gente. Estão perguntando. Aí, por exemplo, vamos supor que tem uma numeração de pontos. Se ele está falando, encadeando pontos, eu sempre coloco uma numeração. Então, se, por exemplo, ele está falando... Tem um versículo que diz, por exemplo, o fruto do Espírito, né? Amor, alegria, paz. É uma lista, então a gente vai lá e a gente numera cada um, tá? É uma forma da gente organizar o pensamento. É para isso que a gente faz esse passo, para a gente organizar os nossos pensamentos, olhar para o papel e não tá um monte de coisa jogada. A gente quebrou em partes que ficam mais fáceis de compreender, de observar. Então eu também numero pontos feitos. Transições, se tem palavras de transições, entretanto... Porém, se, porventura, enfim, palavras que fazem a transição entre uma parte do texto e outra, entre essas duas partes desse texto, estão conectadas, as ideias estão conectadas, eu anoto também a transição, aí você pode fazer um círculo, pode fazer o que você quiser, só para você saber que tem uma transição ali, tá? E aí, se tiver uma ideia confusa, isso é importante. Se tiver alguma ideia confusa, eu faço um ponto de interrogação com um círculo em volta. Por quê? É super importante a gente ser humilde quando a gente se aproxima da palavra, para a gente saber que tem muita coisa que a gente não vai entender. E tudo bem. E é importante a gente fazer esse ponto de interrogação para que aquelas ideias não se percam, para que a gente saiba que aquela parte a gente não entendeu, para que a gente faça pesquisa, para que a gente busque, tá? A Luísa tá perguntando qual que é o símbolo da transição. É o símbolo que vocês quiserem, gente. Todos esses símbolos são símbolos que vocês quiserem. A transição, geralmente... Eu circulo umas 2 vezes a palavra, só para eu saber, ali tem uma transição, então essa ideia se conecta com essa ideia, esse parágrafo se conecta com isso. Vocês fazem o que vocês quiserem, tá bom? Essas são só algumas das anotações que você pode fazer. Você pode fazer muito mais anotações. Você pode colocar
Toda vez que falar de Deus, você faz um marca-texto amarelo. Toda vez que falar de Jesus, você faz um marca-texto verde. Toda vez que falar do Espírito Santo, você faz um marca-texto vermelho. É importante você saber também o que você está estudando. Se, por exemplo, você está buscando a Trindade e aprender mais a Trindade, você vai focar mais na questão da Trindade no texto. Isso aqui não é assim. É só assim que você pode fazer. Esse é o único jeito de estudar o método indutivo, é com as anotações que a Francine inventou. Essas são algumas das anotações que eu acho que ajudam. Mas o objetivo é vocês aprenderem por si mesmos a fazerem as suas anotações, e desde que você olhe para o texto com as suas anotações e você consiga entender o que está escrito, o que significa, pronto, você conseguiu entender o método indutivo. Tá bom? Perfeito. Depois que a gente imprime, se quiser, lê repetidas vezes, faz essas anotações, o próximo passo da observação, lembra que a gente ainda está no primeiro passo do método indutivo, a observação. O próximo passo é um dicionário da língua portuguesa, não um dicionário bíblico, tá? Dicionário da língua portuguesa para quê? Muita palavra na Bíblia que a gente não sabe o significado. Eu lembro quando eu lia e aí tinha opróbrio, e eu ficava, que raios é opróbrio? Então é muito importante a gente buscar no dicionário. Hoje eu sei que opróbrio significa vergonha. Então, se a gente estiver lendo a Bíblia e aí não sabe o que a palavra significa, fica impossível da gente entender o que Deus estava querendo dizer ali. Então, o dicionário da língua portuguesa é muito importante. Eu uso o meu meu celular tá aqui. Eu uso o meu no meu celular, eu tenho um aplicativo. Hoje é muito fácil da gente acessar dicionários da língua portuguesa, tá? Então é muito importante. Vocês vão ver que eu vou mostrar aqui pra vocês que nesse texto de Tiago 1, de 1 a 8, eu tive que usar o dicionário. Existem algumas versões da Bíblia que são mais fáceis, que as palavras são mais simplificadas, são bacanas, tá bom? Podem usar que talvez fique mais fácil, mas se você estiver usando uma versão mais antiga, às vezes as palavras se confundem. E esse é o próximo passo. Depois do dicionário, o próximo passo são outras traduções. Como eu disse ontem, eu estou usando aqui a tradução Almeida Revista e Atualizada. Mas existem várias traduções que são boas. Eu gosto, as minhas duas preferidas que eu uso nos meus estudos é a Revista Atualizada e a Nova Versão Internacional. Mas tem a Corrigida, tem, sei lá, na verdade não conheço muitas outras. Mas tem muitas, tá bom? Gente, uma coisa que eu queria deixar claro que a Jenny, inclusive, fala aqui no livro dela. A Bíblia é a mensagem. A Bíblia é a mensagem, tem gente que demoniza, tem gente que fala que a Bíblia é a mensagem, não é a Bíblia, compara com a Bíblia Freestyle, que são completamente diferentes, tá? A Bíblia Freestyle foi aquela Bíblia que inventaram, que, enfim, que tem palavrão, e aquela Bíblia, de fato, eu não recomendo de maneira nenhuma. Mas a Bíblia é a mensagem, desde que ela seja encarada como uma paráfrase, ela é muito positiva, tá? O que isso quer dizer? A Bíblia, a mensagem, não está tentando ser uma tradução da Bíblia. Ela está tentando ser uma paráfrase. Ou seja, ele pegou o texto, inclusive o Eugene Peterson, que é o autor, um grande homem de Deus, tá? Então não precisa demonizar a Bíblia, a mensagem. Mas a gente tem que encarar ela como uma paráfrase. Ou seja, ele pegou a Bíblia e aí ele tentou reescrever, de certa forma, quase que com as suas palavras, para que ficasse mais compreensível. A Bíblia, a mensagem, é muito boa para a gente que está começando a entender como ler a Bíblia. E pode ser uma boa ferramenta, tá? Não precisa demonizar, então, a Bíblia, a mensagem, mas eu também não usaria ela como uma tradução, por assim dizer. Espero que tenha ficado claro, tá? Então, o próximo passo, então, seria usar outras traduções. Vocês vão ver que eu vou mostrar aqui para vocês no meu texto que eu fiz isso, para eu tentar ver, essa palavra no versículo da atualizada diz tal coisa, mas na nova versão internacional diz outra palavra que deixou o texto mais claro. Então é muito importante a gente usar diferentes traduções. E aí o último passo da observação é a gente fazer um resumo. A gente lê o verso de 1 a 8, e aí a gente vai fechar a Bíblia e vai fazer um resumo do que a gente viu. Primeiro Tiago se apresentou, depois ele fala sobre as provações, depois ele fala sobre perseverança, depois ele fala sobre sabedoria. Pode ser simples assim, tá? Só um resumo. Muitas Bíblias, logo no começo aqui do Bíblias de estudo, né? Elas vão ter assim, esse esboço, né? Talvez seja melhor a gente chamar de esboço, não de resumo. Mas elas vão ter esse esboço aqui, que eles estão quebrando o livro e separando por partes, né? Então, é bacana a gente fazer a nossa própria versão disso para entender, para compreender e depois comparar até com uma Bíblia de estudo para ver se a gente errou ou se a gente fez muito fora do que eles estão falando, tá? Bom,
Essas são as partes do primeiro passo do método indutivo, a observação, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz isso na minha Bíblia. Eu vou mostrar aqui para a galera do YouTube, quem tá no Instagram, depois assiste lá no YouTube, tá bom? Porque tá espelhado de qualquer forma, não adianta nada. Bom, vou mostrar aqui para vocês. Eu queria muito que eu conseguisse usar o webcam sem ter que levantar minha Bíblia, que tá caindo aqui. Tudo bem. Eu fiz a observação dos versos de 1 a 8. Não pode ter medo de rabiscar a Bíblia. Eu sei que tem muita gente que não gosta de rabiscar a Bíblia. Tem gente, inclusive, que acha profano rabiscar a Bíblia. Gente, não é, tá? Mas se você não consegue rabiscar a sua Bíblia, é o que eu falei, imprime o texto e faz esse passo no texto impresso, tá bom? Não tem problema. Eu gosto de rabiscar tudo. Então aqui tá meu direto na minha Bíblia amada mesmo, minha Bíblia preferida, toda rabiscada. Então vamos lá. Ó, como vocês podem ver, eu fiz aqui primeira pessoa, Tiago, Deus, o que tá escrito aqui, tá? As 12 tribos. Então, essas são as pessoas. Eu fiz o retângulo. Lugar, eu acho que a gente não tinha lugar, então eu não fiz lugar. Mas aí, tempo, também não sei se a gente tinha. Lugar eu fiz sim, desculpa, aqui na dispersão. A dispersão e eu fiz ali embaixo de lugar. Tempo, que eu acho que a gente não tinha aqui nesse trecho que eu fiz. Aqui embaixo, meus irmãos, pessoas. E aqui tá o contraste, não sei se vocês conseguem ver. Mas eu fiz aqui alegria, então eu só sublinhei alegria. E aí eu fiz um X e conectei com alguns pontinhos, risquinhos, a alegria e a aprovação, porque existe um contraste da ideia de alegria e de provação. Então eu fiz assim, dessa maneira, tá? Então aí tá o contraste. O amarelo é quando eu tava lendo e eu achei que esse verso era importante e eu sublinhei de amarelo, tá? Não tem nada a ver com os outros passos. Eu tô querendo novamente mostrar pra vocês como fazer com uma caneta só. Mas se vocês quiserem fazer com cor, fica até mais bonito na sua Bíblia, né? Se a pessoa for vermelho, aí você circula de vermelho. E o lugar você circula de azul. E o contraste você faz de marrom. Fica muito mais bonito. Mas não precisa de frescura, nosso estudo é sem frescura. Então com uma caneta só a gente consegue fazer. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. Aqui é tradução. Ó. Aqui, nesse verso diz que sejam perfeitos e íntegros. E aí eu vi que na nova versão internacional, em vez de perfeitos, ele tem maduros. Então eu venho aqui, escrevo maduros e entre parênteses eu coloco nova versão internacional. Tá? Eu espero que ficou claro. Eu fiz isso aqui também. Aqui eu usei o dicionário para a palavra impropera. Essa palavra mesmo, eu não sei nem ler ela. E aí eu procurei no dicionário e eu descobri que significa censurar e criticar. Tá? Então, impropera significa censurar e criticar. Aí eu só coloquei aqui em cima o significado e deixou muito mais claro o versículo para mim, uma vez que eu entendi o que significava. Deixa eu ver se eu usei mais alguma anotação aqui nesse trecho. Aqui eu fiz uma conexão de transição, que eu falei para vocês, ó. Se porém, por quê? Porque esse verso aqui do se porém, ele tá completamente conectado com o verso acima dele. Então aqui tá falando, ora, a perseverança deve ter ação completa para fazer vocês ficarem perfeitos e íntegros. E aí diz, se porém algum de vós necessita de sabedoria, ou seja, essas duas ideias, elas estão conectadas, é uma transição. Ele vai falar da sabedoria em relação à aprovação, se alguém precisa de sabedoria para ser perfeito, para ser maduro. Então as ideias se conectam. Então eu fiz essa anotação aqui, ó, de transição, de que o se porém tá falando do parágrafo anterior. Eu acho que essas foram as anotações que eu fiz. E aí aqui, ó, eu escrevi um como, que é uma anotação extra, que você pode fazer quando você quiser também. Por exemplo, aqui tá falando, ó, em nada, vocês se tornarão então em nada deficientes. Aí eu coloquei como que a gente se torna nada deficientes, e a resposta, eu coloquei uma seta, a resposta tá aqui, pedindo a Deus. Então eu fiz essa conexão, tá? Essas foram as minhas anotações, então eu posso também tirar uma foto e colocar lá no Instagram para vocês verem. Essas foram as minhas anotações nesses versos de 1 a 8. Eu espero que tenha ficado claro essa questão das observações. Ok, então vamos pular para o nosso próximo passo,
rapidinho, porque já foi 25 minutos aqui, misericórdia, daqui a pouco a véspera acorda. Interpretação. Com a interpretação, a gente vai responder o que significa. O que significa o que a gente está lendo. Então, na observação, a gente respondeu o que o texto diz, tá? A gente fez várias anotações do que o texto diz. Mas na observação, a gente não está tentando colocar significado em nada. A gente não quer saber o que o autor está querendo dizer. A gente só quer saber o que ele está dizendo. Ponto. Na interpretação, a gente vai tentar entender o que ele quer dizer com o que ele disse. Faz sentido? A gente vai finalmente colocar significado sobre o que ele está dizendo. Agora, muito importante, por favor, me escuta essa parte, muito importante. A interpretação, o que significa, é o que significa para a audiência original. O que isso quer dizer? Todo texto bíblico tinha uma audiência original. Eu não sei se vocês sabem, eu tô mostrando lá no YouTube, youtube.com/francineveríssimo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Bíblia não foi escrita para nós. Diretamente, né? Quando Tiago escreveu essa carta, ele não estava pensando na Francine de 2020 depois de Cristo. Então é importante que a gente saiba que Tiago tinha uma audiência original. Ele escreveu essa carta para as 12 tribos na dispersão. Então, quando eu faço a interpretação e eu estou tentando entender o que esse texto significa, eu quero entender o que ele significava para as 12 tribos que estavam na dispersão, tá? E é muito importante a gente fazer isso. Por quê? Eu acredito que um dos maiores erros quando a gente lê a Bíblia, especialmente para mulheres, se eu puder generalizar aqui um pouco, um dos maiores erros que a gente comete é ler a Bíblia tentando encontrar de cara o que significa para mim. Ele tá falando aqui que a gente tem que ser perfeito e íntegro, então ele tá falando para mim que eu tenho que ser perfeita e íntegra. Então pronto, acabou. 5 minutos, eu li o texto e eu já descobri o que ele fala para mim. Não. Pra gente entender o texto bíblico, a gente tem que entender o que é que o autor estava falando no contexto que ele viveu para a audiência que ele escreveu. Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, foi escrito para que o povo de Israel soubesse a história do povo deles, para que eles entendessem tudo que Deus fez. O Pentateuco não foi escrito para a Francine de 2020. Quando eu leio o Pentateuco, eu preciso ler tentando entender o quê? O que o autor do Pentateuco, Moisés, queria passar para a audiência original. Isso transforma completamente a minha leitura. Porque agora eu sei que todas aquelas leis que para mim não fazem menor sentido, para aquele povo fazia todo sentido. Eles entendiam o contexto, eles entendiam tudo que o autor estava falando. Quando o autor de Hebreus, vou ser polêmica agora, eu acho que foi Priscila. Quando o autor de Hebreus está falando, não está falando comigo. Então, se eu tentar ler com as minhas lentes de uma pessoa que nasceu no Brasil na década de 90, que viveu tudo que o Brasil passou na década de 90, eu não vou entender nada. Eu preciso entender Hebreus, entendendo que o autor escreveu Hebreus especialmente para o povo de Israel. Então, tudo que ele fala é baseado na lei mosaica, o povo de Israel entenderia, o povo de Israel saberia o que é, tá? Então, na interpretação, quando a gente está fazendo o que significa, a gente precisa entender o que significava para a audiência original. Uma coisa que a Jenny Wilkin fala no livro dela é um versículo nunca vai significar para mim algo que não significou para a audiência original. Vou repetir. Um versículo nunca vai significar para mim algo que não significou para a audiência original. Ou seja, se eu ler um versículo e aí eu falo, significa X, mas de nenhuma maneira X poderia ser algo que significou para a audiência original, então eu tô lendo a Bíblia errado, tá? Vou dar um exemplo prático. Aquele versículo de, creio eu que seja Jeremias 29, que fala, porque eu sei os planos que tenho para você, planos de te fazer prosperar e te dar um futuro. Muita gente tira esse versículo de contexto e fala que significa, então, que Deus vai me dar o emprego que eu tô sonhando, que Deus vai me dar um marido, que Deus vai me dar filhos. Não é isso que estava escrito para a audiência original. Para a audiência original não era esse o significado, logo não pode ser esse o significado para você, tá bom? Enfim, falei demais, vamos rápido. Interpretação, então a gente vai tentar entender o que o texto significava para a audiência original. Como é que a gente faz interpretação? A Edilene tá falando que sofre na área da interpretação. Por quê? Porque a interpretação quer que você use o teu cérebro. A interpretação agora é a hora de você falar, ok,
Eu já entendi, já categorizei o texto, agora eu preciso entender o que ele está falando. Então eu preciso que eu use o meu cérebro com mais força. Não confie só no seu próprio cérebro, tá? A gente está aqui aprendendo a ler a Bíblia por nós mesmos, mas é importante também a gente usar o cérebro de outras pessoas que foram mais inteligentes que nós. Então, a primeira coisa que a gente faz, primeiro passo da interpretação, referência cruzada. Se você tem uma Bíblia de estudo, ela provavelmente vai ter referência cruzada. Ó, isso aqui é referência cruzada. É quando a própria Bíblia de estudo te aponta outros textos da própria Bíblia que se relacionam com o texto que você está lendo. Por exemplo, aqui em Tiago 1, a minha Bíblia está apontando Mateus 13:55, que, se eu não me engano, é onde fala que Tiago era irmão de Jesus. Então, ela está fazendo uma referência cruzada. Então, se eu for lá em Mateus, eu vou entender o novo contexto, eu vou entender quem que é o autor. Ela está apontando também para Atos 15, que é o discurso de Tiago, que a gente leu na aula de ontem. Então, referência cruzada é o primeiro passo da interpretação. Agora, se você não tem uma Bíblia de estudo, Francine, não tem uma Bíblia de estudo, não tem condição de comprar uma Bíblia de estudo, então, você vai fazer, você vai na internet, que você tem, porque se você está aqui assistindo, você tem internet, e você vai pesquisar textos que sejam referências cruzadas uns dos outros. Você vai pesquisar, joga lá, estudo de Tiago. Você vai pesquisar artigos na internet que sejam sobre Tiago. Você vai buscar o que você puder, uma pesquisa. É igual a gente faz pesquisa para a faculdade. Você vai pesquisar sobre aquele texto, tá? Tem muita coisa na internet. Inclusive, gente, eu vou tentar buscar, ver se eu descubro se existe alguma Bíblia de estudo online que vocês podem usar, que tem as referências cruzadas de graça. Porque é muito importante a gente fazer essa pesquisa. E a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, tá? Ok, então o primeiro passo da interpretação, referências cruzadas. Segundo passo, paráfrase. Tá aqui onde os professores de português vão me amar. Paráfrase é o quê? É reescrever alguma coisa com as suas próprias palavras. Então, por exemplo, aqui eu fiz isso quando eu estava estudando com a Jen Luke em o livro de Tiago. Ela mandou a gente fazer, e eu acho que eu tenho aqui o que eu escrevi. Ela mandou a gente fazer uma paráfrase dos versos 2 a 4. Então, os versos 2 a 4 dizem na Bíblia: Meus irmãos, têm por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ela mandou fazer uma paráfrase. A minha paráfrase foi o seguinte: a gente precisa contar o sofrimento como alegria, sabendo que quando nossa fé é testada, isso nos faz mais fiéis ao Senhor, e que o efeito disso tudo é que nós sejamos mais maduros como Cristo foi. Essa foi a minha paráfrase. Eu não estou reescrevendo o texto, eu estou simplesmente pegando o texto e reescrevendo ele com as minhas palavras. Isso nos ajuda muito na compreensão do texto. Tanto em literatura, a gente aprendeu isso nas nossas aulas de literatura da escola. É uma coisa que ajuda bastante no estudo bíblico. Ok? Então, primeiro a gente faz referência cruzada, segundo a gente faz uma paráfrase. E aí, por fim, a gente vai, depois de ter feito tudo isso sozinhos, ó, até aqui a gente fez tudo sozinho, sem ninguém, sem o cérebro de ninguém, só com a Bíblia, referência cruzada, talvez uma ou outra pesquisa que a gente faça na internet sobre as referências cruzadas. Mas agora chega a parte de buscar comentários bíblicos. Existe muito comentário bíblico gratuito na internet. A editora Fiel, até um tempo atrás, não sei se eles ainda fazem isso, eles tinham comentários bíblicos de Calvino, de graça, sobre vários livros, que é muito bacana. Existem alguns comentários bíblicos, infelizmente português é bem menos que inglês, aqui eu consigo muito mais coisa de graça na internet. Mas aí vocês também conseguem uma coisa ou outra. Esse é o momento que, se você tem uma Bíblia de estudo, você vai começar a ler o que ela diz aqui embaixo, o que ela está falando. Esse é o momento, terceiro momento da interpretação, onde a gente vai começar então a ver o que outras pessoas acham desse texto bíblico. Eu vou começar a ler, o que Tim Keller falou sobre Tiago 2. Vou buscar um artigo no Voltemos ao Evangelho sobre o que está escrito sobre provação. Vou buscar um artigo no Graça sobre sabedoria. É aqui que a gente começa, então, a trazer a pesquisa, trazer comentários de outras pessoas, o cérebro de outras pessoas, para interpretar esse texto. Ok? Então, a gente já foi observação e interpretação é referência cruzada, paráfrase e comentários. E agora sim, agora a gente vai para a aplicação. A aplicação, a pergunta que a gente responde é:
como isso deveria me mudar. Então, finalmente, depois de fazer esse extenso estudo, você tem o direito de tentar ver o que é que esse texto quer dizer para você, tá? É muito importante a gente fazer todos esses passos antes de tentar ver o que o texto bíblico diz sobre mim, tá? Senão a gente vai acabar inventando coisa e é assim que a gente cria um monte de heresia, tá? Que a gente tenta ver o versículo para mim. Quando a gente faz todo esse estudo antes, é muito mais difícil da gente criar heresia, porque a gente realmente viu o que o texto quer dizer. Então, na aplicação. A aplicação é quando você pega a interpretação, tudo que você aprendeu na interpretação, e aí você vê quais são as verdades eternas que se passam para a aplicação. Ou seja, o que é que o autor quis dizer para a audiência original que ainda vale para a Francine em 2020? Quais são as verdades eternas? Por exemplo, quando no Pentateuco, na lei mosaica, está escrito que eles não podiam aparar a barba, não é uma verdade eterna, né? Se a gente passar essa verdade como uma verdade eterna para a Francine de 2020, para os homens de 2020, a gente vai começar a viver uma vida incrivelmente legalista, certo? Então, essa não é a verdade eterna. Agora, olhando aqui para Tiago 1, diz: tente por motivo de alegria passar por várias provações, sabendo que a provação produz perseverança. Essa é definitivamente uma verdade eterna. Tanto para o pessoal que Tiago escreveu, quanto para a gente em 2020, é uma verdade eterna que a provação produz perseverança. Ok? Então, na aplicação a gente vai buscar o que a gente encontrou na interpretação que ainda vale para mim em 2020. Ok, então na aplicação a gente vai responder 3 perguntas. E responder assim, escrito mesmo. A gente vai responder: o que isso me ensina sobre Deus? Aqui em Tiago me ensina que Deus produz perseverança, que Deus, ele é um Deus... por exemplo, aqui embaixo, quando fala de 5 a 8, peça a Deus a sabedoria e ele dá. Então aqui tá me falando que Deus é um Deus que se alegra em nos dar sabedoria. Então é isso que me diz sobre Deus. Ok. À luz do que eu aprendi sobre Deus, essa é a segunda pergunta. O que isso me ensina sobre mim? Sabendo que Deus é um Deus que se alegra em dar sabedoria, o que isso ensina sobre mim? Me ensina que eu sou uma filha que tem o direito de buscar a Deus em oração e de pedir por sabedoria. Então isso me mostra que eu sou uma filha que tem total acesso a Deus e que Ele se alegra em me dar sabedoria. Então, sabendo que Deus é um Deus que com alegria nos dá sabedoria, isso diz para mim que eu sou uma filha que pode ir até Deus em oração e pedir por sabedoria. E aí a terceira pergunta é: como então eu devo responder a isso? Nesse caso, muito simples, pedindo sabedoria. Sabendo que eu posso orar. Então, qual que é a ação que eu tenho que tomar? É orar e pedir por sabedoria. Então, é aqui que a gente vai pegar a palavra de Deus e descobrir como é que ela nos transforma. A gente vai responder o que esse capítulo, esse livro diz sobre Deus. À luz do que diz sobre Deus, o que diz sobre mim? E à luz do que diz sobre mim, como é que eu devo responder? Ou seja, como é que eu devo me mudar? Como é que eu devo transformar a minha vida? Ok? Essas são as 3 perguntas da aplicação. Gente, eu vou tirar foto disso aqui, colocar lá no meu Instagram, colocar no Facebook, no nosso grupo do Facebook. Como eu falei, tem um grupo no Facebook pra gente debater e conversar sobre esses estudos. E tá lá no nosso Instagram o link pra esse grupo, lá no Instagram, Graça em Flor. Gente, foi muita coisa, eu tô até sem voz já. Tô até meio perdida aqui. Não tô escutando a véspera chorar, então, se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí nos comentários que eu vou tentar responder, tá? Sobre o que a gente viu hoje, que foi muita coisa, 40 minutos, misericórdia. Alguma pergunta? Vocês perguntaram qual que é a diferença entre devocional e estudo bíblico. Não precisa ser 2 coisas diferentes. Se você quiser fazer do seu devocional um estudo bíblico, você pode. Você pode usar o seu devocional para estudar a palavra, esmiuçar tudo que a gente está fazendo aqui. Mas também, por exemplo, antes da véspera nascer, eu tinha bastante tempo livre. Então eu fazia os 2. O meu devocional era o texto diferente. Eu estava lendo a Bíblia de forma completa, então eu estava em Jeremias. Então no meu devocional
Eu lia Jeremias sem tentar esmiuçar, sem tentar fazer interpretação circular, nada disso. Eu só lia Jeremias, tinha o meu momento de oração e lia um devocional, que no caso eu estava lendo Streams in the Desert, eu acho que existe em português, Fontes do Deserto, alguma coisa assim. Mas era um devocional. E aí, além disso, eu fazia o estudo bíblico do livro de Filipenses, que eu estava preparando o estudo para vocês. Mas, se você não tem tempo, pode fazer só um. Esse tempo que a gente tá aqui juntas, que a gente vai ficar juntas, juntos, não é só mulheres, pode ser o seu devocional. Um momento, não é esse nosso aqui, é um momento mais de aprendizado, mas aí depois disso aqui você pode fazer o seu devocional. Orar e ler Tiago, sem tentar esmiuçar. Enfim, eu acredito que o devocional é mais o seu momento de estar em intimidade com o Senhor, que não necessariamente significa que você vai estar fazendo um estudo esmiuçado da Bíblia, mas pode ser que você esteja. Acho que não tem muita diferença, tá? Tarefas de casa, sim, perguntaram, lição de casa. Lição de casa. Espero que ninguém tenha saído antes da lição de casa. A lição de casa de hoje é vocês fazerem a observação e tentar fazer a interpretação e a aplicação. Se vocês não conseguirem fazer a interpretação e a aplicação, não tem problema. Mas a observação dos versos de 1 a 8 do capítulo 1 de Tiago, tá? Capítulo 1 de Tiago, de 1 a 8, fazer a observação e, se tiver tempo, a interpretação e a aplicação. E aí, amanhã, a gente vai estudar juntos, tá bom? Posso fazer com mais alguém, tipo com meu esposo? Pode fazer o quê? O estudo bíblico? Pode, eu acho que o devocional, o culto familiar, eu acho que o devocional tem que ser pessoal, é você e Cristo. Às vezes, quando o Bo vem conversar comigo, eu tô no meio do meu devocional, eu falo, meu momento com Jesus. Mas eu acho que tem que ser um momento só você e Cristo. Mas o estudo bíblico, sim, é muito válido um estudo bíblico ser feito em grupo. Vocês podem pesquisar juntos, trazer suas pesquisas juntos, podem discutir o que vocês acham que o texto significa juntos, é bacana. Mas o devocional eu faria sozinho. A versão King James... a King James é uma versão boa, ela só é muito antiga, é uma linguagem bem antiga, talvez fique um pouco mais difícil. Vai ficar gravado, sim, esses lives ficam gravados no nosso canal, youtube.com/Francine Veríssimo, tudo junto, sem acento. É baseado no livro Mulheres da Palavra? Sim, eu falei no começo, eu tô usando o livro Mulheres da Palavra. Como explicar pra uma pessoa que não é pecado rabiscar a Bíblia? Ai, gente, não sei, pra mim é senso comum, né? Por que seria pecado? A Bíblia é a palavra viva de Deus? Mas é um livro. Eu acho muito legalismo a gente achar que rabiscar a Bíblia é profano em si mesmo. A gente está estudando a Bíblia como um livro. A gente tem que ter respeito a ela e amor a ela, mas isso aqui é um livro, tá? Não é assim, nossa, isso aqui tem que ficar na minha estante e eu nunca posso, se eu deixar cair, eu tô pecando. Não, gente, é senso comum. A Bíblia é um livro e Deus quer que nós o conheçamos, e se para você conhecê-lo melhor, rabiscar a Bíblia te ajuda, eu não vejo como isso seria pecado, tá bom? Acho que é isso. Não tem mais perguntas entrando. Então eu vou orar e aí a gente termina. Deixa eu só ver aqui nos comentários, que depois eu descobri que os comentários somem. Aqui no YouTube eu não consigo acessar. Então só deixa eu ver se tinha alguma pergunta pra cima. Acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui pra cima. Ok. Então é isso. Eu vou orar e aí a gente termina, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela oportunidade de nós termos estudado. Obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. E eu te peço, Pai, que apesar da minha incapacidade de ser clara, que tenha ficado claro, Pai, que essas mulheres e esses homens possam usar o que foi aprendido aqui, essas ferramentas, para se conhecer melhor através da tua palavra. Eu suplico que a partir de amanhã, quando a gente realmente for ao texto bíblico e começar a estudar o livro de Tiago, que nós possamos aprender mais de quem o Senhor é. E Deus, eu te peço na lição de casa que eles vão fazer, de tentar observar o texto bíblico, que eles não sejam desencorajados caso seja mais difícil do que pareça. Que eles saibam, Deus, que é um processo de aprendizado como qualquer outro, como aprender um instrumento, como aprender uma língua, como aprender qualquer coisa. Estudar a tua palavra não é algo que vem junto com o Espírito Santo, Pai. O Senhor nos
Nos abra os olhos com o Espírito Santo para entendermos quem o Senhor é, mas o Senhor também espera que nós cresçamos em entendimento de como se aproximar da palavra, de como entendê-la, para que nós possamos interpretá-la da maneira correta e não criar heresias, criar pretextos, Pai. Eu te peço que o Senhor nos cresça dessa forma, abençoe e frutifique nosso tempo juntos. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Ok. Então tá bom, gente. Um beijo. Meu especial pro meu primo Thiago, que tá aqui hoje. E pra minha mãe também, que eu vi que tá aqui no Instagram. Minha família me suportando, me dando apoio. Um beijo, gente.